bem, galera? Aula 3 hoje, né? Então agora nós vamos falar sobre a invariante de classe. Invariante de laço, de classe. Invariante de laço. Que diabo é isso? É um conceito importante que vocês entendam o que é invariante de laço, porque você tem que provar matematicamente, por meio de métodos formais, como é que vai se manter o funcionamento do seu algoritmo para que garanta realmente que aquele resultado, por exemplo, um algoritmo de ordenação, é que os números realmente vão estar ordenados. Então, é uma propriedade útil que relaciona as variáveis do algoritmo a cada execução completa do laço, tá? Então, continua o laço acontecendo e eu garanto que as coisas vão estar ordenadas, equilibradas do início ao fim do laço para que eu consiga o resultado, tá? Deve ser escolhido, tá? Então é o jeito que você faz o algoritmo, e o término do laço gera uma propriedade útil para provar a corretude. A corretude requer que sejam encontrados e provados todos os invariantes que o compõem. Então é exatamente aquilo que eu falei com vocês. É você realmente provar que, mesmo havendo laço, aquilo que você está querendo é exatamente aquilo que você vai conseguir, e em momento nenhum esse laço vai furar, tá? Então o que é a prova matemática? Devemos provar, primeiro, antes da interação, eu botei aqui essas fotos desse menino, tá? Por quê? Por que antes da interação? Porque você tem que provar que aquelas entradas vão ser legais, certo? Você vai ter que provar que aquilo que você vai receber vai ser correto, tá? Você vai ter que provar durante o período em que o laço está ocorrendo, que a gente chama de manutenção, certo? Aí eu botei essa mocinha aqui, ó, para mostrar o durante. Essas imagens é para decorar mesmo, tá? E depois da interação, término do laço, tá? Aí eu botei essa senhorinha, tá? Então você tem que provar nessas 3 fases. Aí o que acontece? A primeira, antes da interação, a primeira propriedade. Geralmente é trivial, é uma coisa assim que você prova pay-buff. Claro que em projeto e análise de algoritmo, nada é tão trivial assim. Você pode ter, por exemplo, uma primeira propriedade que você vai ralar muito. Mas geralmente ela é trivial. Começamos mostrando que o invariante de laço é válido antes da primeira interação. No caso do insertion sort, né, quando j é igual a 2, então o subarranjo que fica no vetor de 1 até j menos 1 só possui um elemento. Que um elemento original é igual ao A1. Lembrem-se sempre que aqui a gente faz diferente do C, a gente está usando Portugal, então o primeiro elemento é o A1 e não o A0. Por isso, esse subarranjo é ordenado, tá? Então, se eu tenho um elemento só, claro que esse elemento vai estar ordenado, porque ele com ele mesmo, ele está ordenado, tá? Logo, a invariante de laço é válida antes da primeira interação. Então, vocês vejam bem a forma com que foi escrito isso e tentem replicar essa forma de escrever. Lembrem-se sempre, copiem, certo? Porque essa forma é a forma de prova matemática. A manutenção, que é a segunda propriedade. Se for interno, a cada iteração mantém o invariante de laço. Então, a cada voltinha que acontece do for, do while, vai ter que manter essa organização para que o resultado seja adequado. O corpo do laço funciona para cada interação. Essa aqui é a prova matemática. Deslocando adequadamente o AJ-1, o AJ-2, o AJ-3 e assim por diante. Que é aquele deslocamento que acontece nas cartas até chegar na posição correta da inserção, certo? Sempre o deslocamento no insertion sort é para cima. Você pega exatamente a variável que está marcando a posição final e você vai
jogando essas cartas para cima se aquela carta que você pegou ela for menor do que a carta que você está comparando. E assim por diante, para a direita, até encontrar a posição certa para a inserção de AJ, que é igual a chave, que está na linha 4 a 7. Neste ponto, insere-se o valor AJ, que é a linha 8. Vocês observem como é importante descrever onde as coisas estão acontecendo. E aí você descreve perfeitamente para que isso seja uma prova matemática. Então, subarranjo A1 até J, cartas retiradas, são os mesmos elementos, cartas originalmente presentes, contudo em sequência ordenada. Então você está criando subarranjos a cada ciclo, que até onde você tem a marcação da variável, você vai ter aquela ordenação. Portanto, incrementar a próxima interação do for preserva o invariante de laço. Tá? Então isso aqui é a prova matemática. A manutenção, invariantes auxiliares. Tá? Se quiser ser mais formal na manutenção, o laço for das linhas 5 a 7, se você fala sobre esse laço, o laço reposiciona as cartas, os elementos do array, assim por diante, se o valor da chave for menor que o valor do elemento do array, linha 5 a 7. Caso contrário, a linha 5, o algoritmo seguirá para a linha 8. Tá? Isso aqui é só preciosismo, o nosso professor não exigiu. E em relação ao término, que é a última propriedade, examina quando o laço termina. A condição que provoca o término do laço é aquela posição limitadora. Nas cartas é exatamente quando acabaram a retirada de cartas. Acabaram, eu não tenho mais carta para retirar. Tá? E aí acaba o laço. É a condição que provoca o término do laço. E também quando eu coloco a carta ali, mas esse é o laço interno, então não é desse que a gente está falando. A condição que provoca o término do laço for é quando o J, comprimento do vetor igual a N, que acabaram as cartas. O algoritmo vai de J igual a 2 até J menor que N. Tá? Como cada interação existe um aumento de J, em uma unidade, que isso acontece na linha 4, o arranjo inteiro é igual a de 1 a n, e o enunciado da invariante de classe é exatamente j menor do que n. Conclui-se que, substituindo j por n mais 1, a parada acontece quando n mais 1 for maior do que n. Isso quer dizer o seguinte: a gente sabe que o j é n mais 1 aqui, ó, tá? E se você pegar na conclusão aqui que j é igual a n mais 1, você faz essa substituição, porque essa daqui é o enunciado da invariante de classe. Então você substitui, você vai conseguir n mais 1 é maior do que n e logo vai parar. Então eu garanti que vai parar, tá? Então a parada acontece. Esse é o término. Bem, amigos, agora cenas do próximo capítulo, só a próxima aula, tá certo? Até mais.